Corinthians, Pedro Ramiro. Salve o Corinthians! Vamos lá, Pedro Ramiro, garotinho, moço sagrado, você tem as informações do Pedro, da venda, se vendeu, se não vendeu, se é 9 milhões de euros mesmo, se não é, né? E também do que aconteceu contra a equipe do Atlético Paranaense e também você já pode falar de quarta-feira quem que vai jogar, se é os reservas, se é os titulares. Vamos lá, garotinho. Tudo bem, craque? Boa noite para você, boa noite para quem acompanha aqui a Rádio Bandeirantes. Pois é, a informação que a gente traz aqui é de um avanço na negociação entre Corinthians e Zenit pela contratação do Pedro, de 17 anos. Esses valores ainda não estão confirmados porque o clube está, de fato, negociando o que acontece. Mas a expectativa é de que o Corinthians fique com 9 milhões de euros, que dá aí 46 milhões de reais, pela venda de 50% do Pedro. E aí o clube iria manter outros 30% para uma futura venda quando o atleta estivesse lá no Zenit. São negociações que avançam bastante, mas ele só seguiria para a Rússia em fevereiro do ano que vem. Isso porque tem a lei que impede que um jogador antes dos 18 anos vá para a Europa, vai jogar fora do país, fora do clube formador. Então o Pedro tem 17 anos, faz aniversário dia 5 de fevereiro, portanto dia 5 de fevereiro, a partir de 5 de fevereiro do ano que vem, ele já estaria disponível. Abril seria quando ele iria de fato, abril de 2024, ele iria de fato para o Zenit. Corinthians que negocia mais um atleta ao Zenit da Rússia. A gente já trouxe a informação do Duqueiroz, que já foi anunciado por lá. Teve a contratação do Yuri por 50% do atleta. O Robert Renan foi para lá. O Ivan também. O Corinthians ficou com uma porcentagem do Ivan. E agora o Pedro Mantuan também. Então o Corinthians começa a se desenhar nesse trabalho com o Pedro. Mas a informação que eu tenho, craque, está tudo muito próximo, tudo muito encaminhado, mas não 100% fechado. Então ainda pode ter a possibilidade de uma reviravolta nisso tudo, mas o Corinthians avançou bastante nessa situação, craque. Então vamos lá, em relação ao jogo contra o Atlético Paranaense, né, a Corinthians do Brasileiro, e também a relação já para quarta-feira contra o Liverpool, esperando poder disputar a Sul-Americana. Que já é uma vergonha, né? Já é um vexame, né? Uma situação complicada. Aliás, quarta-feira, a expectativa é de que o Corinthians vá, de fato, com um time misto, um time reserva. Pelo menos foi o que pontuou o técnico Vanderlei Luxemburgo depois da derrota para o Atlético Paranaense. O Corinthians, que, aliás, tinha um bom retrospecto até então na Arena da Baixada, né? Foram 10 jogos, até então, antes dessa derrota, 10 jogos, 5 vitórias alvinegras e depois 3 vitórias do Atlético e 2 empates. Então, esse retrospecto agora cai com 4 vitórias do time do Furacão, mas o Corinthians ainda assim tem uma vantagem nos últimos 11 jogos fora de casa contra o Atlético Paranaense. Corinthians que vai ter não adianta nada, né? Pro campeonato de agora. O que não adianta nada pro campeonato de agora, né? Agora não adianta, até porque o clube por pouco não dormiu na zona de rebaixamento nessa 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, porque o Goiás perdeu, mas o Corinthians está na 15ª posição, tem 12 pontos, está a 1 ponto do Goiás, que é o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Então o clube começa a ligar os alertas. Até o Gil falou depois da saída ali da partida contra o Atlético Paranaense que ainda é muito precoce, mas que obviamente tem medo da zona de rebaixamento, uma situação complicada. E o Fausto Vera, craque, volta a estar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo, que teve um trauma no tornozelo, jogador que já treinou hoje e já se recuperou desse trauma. O Corinthians deve ir com um time misto. Deixa eu passar uma provável escalação do Corinthians com Carlos Miguel, Rafael Ramos, volta a jogar, depois de muito tempo Rafael Ramos não atua no time titular do Corinthians. Renato, jogador da base alvinegra, Murilo e Fábio Santos. Giuliano como primeiro volante, Rony e Adson. E aí pode entrar também o Matheus Araújo. O Pedrinho deve ser titular nessa partida, além do Wesley e Giovani. Portanto, essa é a provável escalação do Corinthians, que treina amanhã. Explica, Pedro Ramiro, explica aí em relação à Sul-Americana. Tem que ganhar o jogo, não sei se empatar também, não sei. Oi?
Se empatar já está classificado. Tá, se empatar tá classificado. Aí vai ter que enfrentar o segundo da chave. Isso. Ainda não há quem é definido qual seria a chave, mas o Corinthians, nesse momento, para passar o grupo da Libertadores do clube, o Argentino Júnior é o líder com 11 pontos, Independiente é o segundo com 9. Aí o Corinthians é o terceiro colocado, com 4 pontos, e o Liverpool do Uruguai é o quarto colocado com 4 pontos também. Então um empate para o Corinthians já basta para enfrentar o segundo colocado de um dos grupos da Copa Sul-Americana, e a gente lembra que vai ter um mata-mata, uma espécie de play-off, um mata-mata, um jogo para definir quem vai avançar nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Por que uma vitória até amanhã, na quarta-feira, é importante para o Corinthians? Porque além da classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, que pode ser ganha uma grana aí. Tem uma grana. O Corinthians, só de vencer, levaria 1,5 milhão de reais, craque. Então, valor importante para o clube, que aliás sofreu agora um transfer ban também, quem ficou impedido de fazer negociação por parte da CBF. O Conselho da CBF definiu nas intermediações do Bozelli e também do Bruno Mendes. E aí o Corinthians, obviamente, vai pagar esse valor. Só pode contratar se pagar 7 milhões, isso, não é isso? 7 milhões, é isso? São na verdade 1 milhão de reais. O Corinthians, ao todo, tem 7 milhões, mas já pagou boa parte dessas parcelas. Aí tem 1 milhão faltando que esse empresário cobrou do Corinthians lá na CBF, cara. Tá certo. O que mais tem do Corinthians, Pedro Ramiro, além do que você tá fazendo das minhas faltas? Eu acho que eu vou chegar a 50 gols de faltas, hein? E se te botarem pra voltar a jogar hoje, craque, chega a 100. Não, eu não sabia, cara. Eu pensei que não tinha tantos gols de falta assim, porque nunca saem os meus números, né? Aí como saiu de todo mundo, no Guarani eu fiz quanto? 14? São 14. 14, 24 no Corinthians. Aliás, são 13 no Guarani e 24 no Corinthians. 13, são 30, 34, 37. Aí bota mais dois aí, bota mais dois aí de São Paulo que eu contabilizei hoje, viu, craque? 39. Aí você tem no Atlético, eu tenho mais um no Atlético, 40. Só de falta, viu, gente? 40 gols. Aí você tem Matsubara, Ozan, que eu disputei a 5ª divisão, é bom você ver, né? Sim. Seleção brasileira, eu acho que eu tenho, não sei se eu tenho 1 ou 2, não sei. Aí Palmeiras, eu sei que eu tenho 1, que eu estreiei com o Palmeiras, fazendo um gol de falta. Tenho 2 do Palmeiras, contra o América, eu fiz um gol de falta, 42. Aí eu tenho, quem mais? Santos eu lembro que eu fiz um contra o Bahia, vamos lá, 43. Sei não, hein, meu. Acho que eu vou chegar a 50, hein. Acho que eu vou no Milionários você lembra além do gol? Veio te falar, pode ver no Milionários, eu acho que eu fiz uns 5 gols de falta no Milionários. É bom você dar uma olhada no Milionários lá, eu acho que eu fiz de 4 a 5. De 4 a 5. Jundiaí, eu fiz gol de falta pra caramba. Tem que ver aí, tá bom? Tem mais de 50. Eu acho que eu tenho mais de 50 gols de falta, hein? Esses números a ver que os caras não me colocam aí, não é porque não gostam de mim. Mas tudo bem, mais de 150 gols de falta, tá bom pra caramba, não tá não, Soler? Pô, pra hoje que a gente não vê um golzinho? Pô, eu acho que vai passar dos 50 gols. Vai passar. E outra coisa, hein? 9 milhões só do menino, eu acho pouco. Talvez pro Palmeiras, no entendimento do Gustavo Soler, que aí eu entendo isso, talvez seja mais significativo vender. Mas o Pedro, cara, eu acho que tinha que ter botado esse moleque pra jogar. Acho que 9 milhões de euros é muito pouco. Mas também, ele não jogou, mas teve chance. Quantos jogos ele fez, sabe, meu querido Pedro Ramiro? Titular. Vou puxar agora, cara. Acho que de titular 1 só, se eu não estiver errado. Acho que foram 2 jogos como titular. E que saiu no intervalo ainda de 1. Não sei, viu, meu? Tá louco, pelo amor de Deus. E aí, o que mais? Então, e o Corinthians começa a negociar. Aliás, tem uma informação também. O Maicon sofreu uma sondagem do Galatasaray. Também uma informação que a gente traz aqui na Rádio Bandeirantes. O Pedro tem 10 jogos com a camisa alvinegra. Só confirmando aqui. E eu já passo também como titular. Mas o Maicon, então, sofre uma sondagem agora do Galatasaray, mas por enquanto só atrás de ver quanto que
o Corinthians cobraria, aliás, Corinthians não, o Shakhtar Donetsk cobraria do atleta, porque ele está emprestado pelo Shakhtar até o fim desse ano. O Corinthians renovou esse empréstimo que ia até o meio do ano. Então, a informação é a seguinte, craque, o Corinthians está com o mercado aberto. Quem quiser fazer proposta, o time vai analisar independentemente da posição. Seja o Roger Guedes, Yuri Alberto, até o Fábio Santos, todo mundo que vier a proposta, o Corinthians vai analisar os valores. Tá certo. Mais alguma coisa, Pedro? Tem gol no feminino, craque. Gol de quem? Corinthians. Corinthians e Cruzeiro? 1-0 Corinthians. Que legal. Quem fez o gol? Amanhã sai a convocação pra Copa do Mundo, não é? Isso, 4 horas. 4 horas da tarde? Isso, gol da Jennifer no feminino. Essa menina é artilheira, né, o Soler? É. Acho que era das maiores artilheiras do Corinthians, não tá aí não? Acho que é, viu? Vamos lá então, o Pedro Ramiro, ó. Paulista de Jundiaí, Araçatuba, Osanda e Dayatuba, Milionários, Seleção, Matsubara, Atlético Mineiro, Santos e Palmeiras. Você tem que ver quantos gols eu fiz aí, hein? Boa. Ó, no São Paulo, contra o América em 87, no Paulistão. Fiz mesmo. Teve um contra o gol, aquele simbólico em cima do Zete. E eu fiz um também de Joanesburgo, com o São Paulo. Teve um que eu ainda não achei, craque, contra o Bandeirante, em 87, não sei se foi de falta. Não foi de falta. Mas não. Tem um amistoso que eu fiz com o São Paulo, foi 2-2, eu fiz o gol de falta. Pode ver o amistoso aí do São Paulo em 87, eu fiz o gol de falta, pode ver aí. Você tem que fazer, senão eu vou te falar o Tomás Rossolino, hein? Vou sacar você. Não, mas eu até conversei com ele, a gente vai unir força aí também. Tá bom. Acabou então, hein? Vamos pro break? Ou dá pra falar mais, Soler? Dá pra falar mais uns 2 minutinhos. Então vai lá, 1 minuto seu e 1 minuto. Tá certo vender o Pedro Soler, daquilo que você entende? Por 9 milhões de euros eu acho muito pouco pra um garoto de 17 anos, né? Diferentemente do que foi a venda do Palmeiras pra um cara que tá há 3 anos e ainda tem razão. Não apareceu, não teve sequência, não fez gol. O Pedro ainda era uma aposta, de acordo com o Cássio. Desde que ele chegou ao Corinthians, o Pedro é disparado a melhor revelação do time do Corinthians. Acho que o Soler, acho que o Cássio falou isso, né? Foi. Não foi o Cássio que falou? O Tocha também tá bravo pra caramba escutando a gente aqui, a Rádio Bandeirantes. Um beijo, Tocha. Obrigado por tudo. As chamadas hoje ficaram muito lindas pro apito final. Termine, Soler. E o Corinthians é um time que tem dificuldade, né, pra vender seus jovens jogadores. Se é um São Paulo que vende um moleque de 17 anos de idade, São Paulo ia vender no mínimo por 25. Se é o Santos com dificuldade financeira, ia vender por 15. O Palmeiras hoje venderia ele por uns 30. Então o Corinthians tem muita dificuldade para conseguir vender. Vendeu mal. 9 milhões por 50%. Lá na frente vai conseguir quanto mais? 15, 16? Muito pouco para um garoto de 17 anos que está indo para o mercado que ele vai desaparecer. Ele vai ir para a Rússia para ficar sumido lá igual... Tá sumido o Malcom, tá sumido o Wendel, Claudinho, ninguém mais lembra desses caras. Robert Renan, talvez ele consiga, pelo que ele fez no Sub-20, por estar sendo convocado para a seleção principal, sair de lá rapidamente, mas os outros que lá estão meio sumidos. Paulo do Vale, moço sagrado, vovô, apito final foi ele, e agora eu vou dar sequência ao apito final do Luciano do Vale. Bom demais, chama nós, hein, chama nós. Você, Paulo do Vale e também o Soler vão estar dentro. Agora os outros não. Tá certo. Bom, não é verdade? Aí Capelanes nunca me convidou para ir na casa dele. Ulisses não manda mais pizza para nós. E nem a banca do japonês. Ele só fica arrosando a Saad. E também com os cast da banda. Cast que fala. Acabei de pinto, só briga comigo. Não é verdade? O Pretzel eu vou levar, porque o Pretzel é bolso. Capriotti vai também. Bolso. Leva eu, né? E também, quem é outro? Bruno Bugliosi não pode ainda, porque ainda não tá regularizado. Bruno Bugliosi que causou, né, no jogo entre... O que aconteceu? Não, para, Atlético Paranaense e Corinthians, ele causou, né? O que aconteceu? O Bento até reclamou nas redes sociais, o pessoal fez
fumaça ali atrás do gol Aí dele. é brincadeira. Ele ficou meio grog, culpa do É Bruno brincadeira. Migliozzi, né? Aí é O brincadeira. Bruno Migliozzi é um dos caras Aí- responsáveis aí é por toda a brincadeira. fumaça que subiu. Então vocês estão convidados para fazer parte do apito final também. O que mais, Paulo do Vale, que você acha? Qual a sua opinião? Se fosse para Ponte pro Guarani, seria maravilhoso, né? Nossa, maravilhoso, né? Uma vendinha a essa altura do campeonato. A Ponte que tem o Leonaldi, tem o Amaral, jogadores que despertam até o interesse do mercado, não só interno como do mercado externo. Tá precisando vender porque o caixa lá tá complicado. Mas a Ponte tá precisando mesmo é de um treinador de futebol. Mas sobre o Corinthians, essa venda, concordo com vocês, mas diz muito sobre a necessidade, talvez, do Corinthians e também o dinamismo hoje do futebol, do pessoal enxergar, mas o Pedro talvez já poderia ter vingado. Mas ele só tem 17 anos. Mas hoje em dia parece que cada vez mais o pessoal vem mais cedo tirar esses caras. E não, isso é tendência. E parece que já Virou- tem um diagnóstico já. De, esse cara vai dar jogador, esse cara talvez não dê tanto assim, então é bom Porque vender. que eles sabem disso, é nós não, né? Exato, exatamente. Então, diz, como vocês falaram, o São Paulo venderia por tanto, o Palmeiras venderia por tanto, diz muito sobre a realidade do Corinthians e o dinamismo Olha só, da coisa, né? Twitter.